Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus cheguei com a minha família na igreja, né? Teve hoje uma cerimônia de casamento, fomos convidados para ir participar dessa cerimônia. Os irmãos vão ver isso nas minhas plataformas, viu? Lá no meu Instagram, já postei lá as fotos, os vídeos. E este vídeo aqui, uma parte dela vai ficar no meu Instagram e ele completo você vai encontrar lá no meu canal de YouTube. Amém? Quero desde já, eu vou até mostrar aqui, ó. Mostrar aqui a lembrancinha, né? Tem também uma bibliazinha, muito bonitinha, né? A lembrancinha, a gente trouxe para casa, teve bolo, refrigerante, foi bênção, né? Graças a Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe o casal, o irmão José e a irmã Vitória, que teve a sua cerimônia matrimonial hoje, né? Através do pastor divino da Assembleia de Deus Missão. E hoje eu faço parte da Assembleia de Deus da IADER, da Assembleia 10, mas fui convidado por esse casal para estar lá com a minha família, participando desta cerimônia religiosa. Amém? Quero desde já cumprimentá-la e cumprimentá-lo, amado irmão e irmã, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero aqui neste vídeo deixar aqui uma palavra de bênção, né? Uma palavra que eu creio que vai trazer para o irmão, para a irmã, algo extraordinário, algo que vai, com certeza, você vai parar para refletir, para analisar e para entender, irmãos, sobre a importância de eu precisar de você e você precisar de mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Então, irmãos, não vamos ser levianos, nem muito menos hipócrita, né? Vamos deixar de lado algumas formalidades, né? Vamos deixar de lado os disse-me-disse, né? As picuinhas, né? Os falatórios, porque isso não vai trazer benefício e nem vai edificar as nossas vidas. Amém? E nessa feita vai ficar como base, né, para os irmãos e vós outros que vão ouvir. Preste bem atenção, igreja militante do Senhor Jesus, preste atenção o que eu vou falar neste vídeo, porque vai ser de grande valia para o seu coração. Amém? Então, irmãos, quero deixar como base a palavra das cartas que foi escrito, uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos em Roma, né? Romanos capítulo 12 e o versículo 18 e 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a palavra do apóstolo Paulo: se for possível, tenha-se paz com todos. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em outra versão diz: vamos vencer as tentações, né, carnais, praticando o amor. Louvado seja Deus, porque o amor é o vínculo da perfeição, irmãos. O amor, ele quebra toda barreira. O amor, ele faz você e eu, né, desistir de querer vingança. Jesus, ele disse que quando alguém vier e bater na tua face, dê o outro lado para que bata. Irmãos, eu sei que não é fácil perdoar, mas os maiores beneficiados que existe na história até hoje, não precisa nem você consultar um psicólogo ou um psiquiatra, né? Ou até um pedagogo, né? Aqueles médicos cientistas de caros humanos, né? Os que observam o comportamento humano, doutor de doido, vou botar assim para você entender melhor. Não precisa você marcar consulta com essas pessoas, irmão. Apenas só lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus, que a palavra de Deus, o maior psicólogo nosso é Jesus Cristo. E ele nos entrega todo dia, ele está ali, ó, né? Delegando, né? Facultando, né?
Ele está ali entregando o Espírito dele para mim e para você, irmão. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito lá, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: bendito é o Deus e o Pai da misericórdia, bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Deus, ele nos consola, irmão, para nos dar paz. Ele nos consola para nos dar em mim e você segurança, né? Que a gente possa ter uma capacidade intelectual, né? Que a gente venha entender, irmãos, que nós temos que estar com a nossa faculdade mental boa e temos que estar também preparados psicologicamente e espiritualmente, e para que a gente possa entender os outros, que a gente possa suportar as fraquezas dos outros, né? Para que nós possamos amar, perdoar, estender as mãos, abençoar. Só, irmão, a graça de Deus em mim e em você. Só a graça de Deus e a misericórdia de Deus é que vai servir de bengala para nós caminhar até o fim, para nós alcançar a terra, a nova terra, a terra de Canaã celestial. Amém, queridos? Então fique firme, porque quem nos alistou, né? E quando nós começamos uma boa obra, a obra, quando Jesus ele começa a fazer em nossa vida, ele é fiel para concluir aquilo que ele começa. Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala acerca disso, né? Versículo 5 e 6. Pode ler lá que você vai ver. O que eu estou falando aqui, irmãos, é a realidade. A gente não pode ser complexado e problemático. A gente não pode deixar que o espírito da avareza, do engano, da cobiça, né? Da prostituição, do adultério, da mentira, da falsidade, da hipocrisia venha nos dominar, irmão, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Hoje eu estou dando essa palavra aqui porque era uma palavra que eu ia dar lá na igreja. Só como a igreja lá mudou hoje, né, a liturgia, que era apenas uma simples cerimônia, né, uma cerimônia de um casamento que já tinha, né, que já foi assinado, o casal já moravam juntos, só faltou apenas as bênçãos de Deus através do sacerdote, né, através do pastor, para que o casamento venha a ser um casamento mais abençoado, né, que aí não foi dado lugar para uma pregação, mas eu fui preparado. O soldado de Cristo, ele tem que ir preparado, aonde ele for, ele tem que estar sempre pronto, com a espada bem afiada, irmão, para derrotar o inimigo da nossa alma. E dos inimigos que mais ele atua dentro da casa de Deus, irmão, existe vários, é um pequeno exército enviado, é o secretariado de Satanás, porque Satanás ele não vai pessoalmente não, ele manda o seu secretário. Satanás trabalha de dia e de noite, 24 horas, ainda faz hora extra, meu irmão, para destruir, para bloquear, para dificultar, para intimidar, para subestimar a inteligência e a fé e a determinação de um crente ou de uma crente. Quero que você entenda, como missionário Ivanês Barbosa que sou, diácono e evangelista pela misericórdia e pela graça de Deus, eu tenho, meu irmão, para falar para você uma revelação que talvez não sei que vai causar um certo conforto, ou se não vai você ter um bom conforto ao ouvir esta palavra, mas eu quero dizer para você que as coisas que acontecem na nossa vida, tudo existe um propósito para tudo, que seja coisa boa, que seja coisa ruim, irmão. Lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 26 e versículo 28, eu já estou entrando agora no conteúdo aqui da mensagem, da revelação, da graça de Deus que é Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que foi, né? Nenhuma condenação há para os que, né, está em Cristo. Se você tiver em uma placa de uma igreja, irmão, se você tiver seguindo um sistema religioso, se você tiver praticando apenas os dogmas, os usos e costumes de uma igreja, se você só está seguindo por esse caminho aí, você está deixando de lado a Bíblia. Eu tenho um conselho ruim e um conselho bom para te dar. O conselho ruim, irmão, se você continuar, na realidade não é nem um conselho ruim, é um aviso ruim e um conselho bom. Aleluia. Eu quero aqui ajustar aqui para não dar brecha para o inimigo botar o dedo, né? Primeiro, é uma advertência que eu quero te dar. Você está sendo forte candidato para ir morar no inferno, irmão. Agora, se você tiver, em nome de Jesus, seguindo na graça de Deus, estando em comunhão e união com os irmãos, aprendendo a amar, perdoar, lançando o pão sobre as águas, abençoando,
cuidando bem da família, dando um bom testemunho, você está sendo um forte candidato para ir morar no céu. Amém? Agora, o lugar da cobiça, da inveja não pode. Então, veja o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Anda segundo o Espírito Santo. Jesus disse que aquele que se inclina para a carne é carne, mas os que se inclinam para o Espírito é Espírito. Disse Jesus. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de Gálatas, né? Ele escreve para os Gálatas, né? Os irmãos lá, dizendo assim, que aquele que planta na carne vai se corromper, mas o que planta no Espírito terá vida eterna. Plante no Espírito, irmão. Amém? No livro do Apocalipse está escrito também, o apóstolo João, né? Ele chega a declarar, ele chega a dizer assim, ó, que se nós estiver já limpo pela palavra, que a gente continue se limpando a cada dia, cada vez mais. Mas se aqueles que são sujos e não querem se limpar, quer continuar na sujeira, que continue se sujando cada vez mais. Significa o que? Livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio, irmão. A diferença de nós ser pesado na balança de Deus não vai ser aqui na terra, não. Vai ser lá diante do trono branco. Aí você vai estar enquadrado lá naquela passagem lá de Mateus capítulo de número 7, versículo 21, 22, 23. Quando Jesus diz assim, ó: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esses sim pertencem ao Senhor. Mas Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu curei enfermos, expulsei demônio. Aí Jesus dirá abertamente: apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não vos te conheço. Jesus, ele vai rejeitar aqueles que pregavam, que louvavam, que ganhavam até almas para o reino de Deus, mas não perdoavam o irmão e não ajudavam. Esses tipos de pessoas vão ficar fora do reino de Deus. É o tal do bode. Ele vai ser separado das ovelhas. Amém? Voltando aqui para o Romanos 8, versículo, já terminei de citar o versículo 1, agora eu vou citar o versículo 26 e 28, que diz assim o apóstolo Paulo, que o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. Todas as coisas cooperam. Em outra versão diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Irmão, se você foi chamado pelo decreto de Deus, é claro que vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir rejeição, né? Tem momento que a gente é injustiçado, caluniado, perseguido, até lançado na prisão. Tudo isso será para se cumprir o que diz a Escritura em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Preste bem atenção que tudo que acontece na nossa vida é cumprimento da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, ele diz assim, ó: orar sem cessar, mas por tudo, em tudo, irmãos, de graça, porque essa é a vontade do Senhor, nosso Deus, o Criador. Meu irmão, tudo isso é a vontade de Deus, em tudo de graça, porque essa é a vontade do Senhor, nosso Deus, de graça. Está sofrendo, de graça, né? De glória a Deus. Está sendo perseguido, de graças a Deus, irmãos. Porque, irmãos, essas pessoas que nos humilham hoje, amanhã, vai vir tudo para nossas mãos. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, irmão. Abra tua mão aí, você que está ouvindo esse vídeo. Abra tua mão para eu liberar aqui uma palavra profética para você. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que todas essas pessoas que ficam botando o seu ministério, os abortistas, as máquinas assassinas, os coveiros espirituais que estão no nosso meio, eu profetizo em nome de Jesus que todos eles virão para a palma da sua mão e você vai fazer o que você quiser com ele ou com ela. Eu profetizo em nome de Jesus, irmão, que Deus, ele vai reverter a situação. Aqueles que te perseguem hoje, amanhã vai ser uma bênção no seu ministério. Deus vai levantar essas pessoas, usar essas pessoas para lhe abençoar. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Oh glória, eu me arrepiei todo com essa palavra, mas é Bíblia, e é profecia, e é revelação da palavra de Deus, irmão, amém? E lá no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, olha o que está escrito lá. Presta atenção à palavra. Observa as profecias, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que muitos hoje sofrem? É porque não escuta a palavra. Quer oba-oba, quer pulo, né? Quer massagem no ego. Quer que o tempo todo o oriental olhe para você e diz: filhinho, Jesus só quer o seu coração. Ele não é açougueiro, Jesus não é açougueiro, amém? Por isso que tem muitos dizendo por aí que Deus só quer de nós o nosso coração. Não existe isso não, irmãos.
Vamos se acordar, o Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e buscais a santificação, porque sem a qual jamais verá Deus. Amém? E outra coisa também que nas cartas aos Hebreus, o versículo 15, né, diz lá que nós não podemos imprimir o Espírito Santo, né, e nem entristecer o Espírito Santo, nem fazer raiva ao seu irmão. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27 e 30, olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: não dê lugar ao diabo, não entristeceis, não entristeçais, né, não entristeça, ô meu irmão, o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo, irmão? É entristecendo o irmão, entristecendo o coração do profeta, é falando mal do irmão, é podendo ajudar e não ajuda, é queimando o irmão, é criando ministério para destruir o ministério de outros. Irmão, pare com isso em nome de Jesus, porque você, irmão, vai ser medido e pesado na balança de Deus. Lá em Mateus 7, versículo 2, está escrito lá, Jesus falou assim, ó, que com a mesma medida que nós medimos o nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Vamos ter cuidado, irmãos, para nós não ser medido. A gente só colhe o que a gente planta. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta misericórdia, né, colhe misericórdia. Mas quem planta vento, colhe tempestade, irmão. Então vamos cuidar da nossa vida mental, né, espiritual, social, familiar, né, ministerial. Vamos cuidar, vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, domínio próprio, estratégia. Vamos ser longâmio, vamos se compadecer, né? Jesus disse assim, ó: chorai-vos por aqueles que choram, se alegrai-vos por aqueles que se alegram. Hoje está o contrário, irmão. Está o contrário, hoje é assim: se alegrai-vos por aqueles que choram e chorai-vos por aqueles que se alegram. Contextualizadamente, totalmente equivocadamente fora das escrituras. As pessoas querem, irmão, só aplauso, holofote, né? Só quer ser visto, quer ser estrela, quer se exaltar, quer aparecer. As pessoas, para poder aparecer, tem que matar a fé dos outros, tem que perseguir, fechar a porta, não convida. Muitos fecharam a porta para mim esse ano de 2022, mas eu creio que o ano de 2023 será o ano profético, o ano de porta aberta para mim e para você que está passando pelo mesmo processo que eu estou passando, irmão. O processo da rejeição. Eu já fecho esse parênteses aqui para fazer uma pequena conjectura aqui, fazer uma pequena analogia, né? Que a mulher grávida, quando ela está perto para ter uma criança, vem as contrações, a bolsa se rompe e ela começa a sentir dores. A dor do parto dói, ela sofre para poder colocar uma bênção no mundo, para poder vir uma vida para o mundo. O ministério da gente é desse jeito, tem um momento que a gente sofre, dói, o silêncio de Deus machuca. Às vezes Deus permite a gente ser perseguido, ser humilhado, desprezado, rejeitado, mal compreendido. Se você for pegar aqui e estudar as características de José, né, do Egito, tem outros que falam, José no Egito, não é José do Egito, não. Ele foi guiado ali pela mão de Deus. Deus permitiu que ele passasse por tudo isso que ele passou, irmãos, para dar vitória. E a gente precisa entender isso. Às vezes Deus permite nós passar por algumas provações, né, passar um momento de porta fechada para a gente descer mais, para a gente orar mais, para a gente buscar mais, para a gente refletir, para a gente ver em qual área que nós estamos precisando mudar, para que as portas voltem a se abrir outra vez. Às vezes Deus permite, às vezes essas pessoas estão fazendo isso conosco, irmão. Às vezes são pessoas, às vezes está sendo uma ferramenta nas mãos de Deus para treinar. E às vezes nós não estamos entendendo o processo. E às vezes a gente começa a dizer, apontar, começa a dizer, ele está com inveja de mim, ela está com inveja de mim, ela não me chama, ele não me chama, se intrigou comigo, não gosta de mim, é um falso irmão. E a gente começa a esganar também, começa, né, até fazer orações contrárias, mas reza contrária. Tem crente macumbeiro dentro da igreja, irmão.
que faz macumba espiritual, faz reza contrária, reza de macumbeiro mesmo, para não ver o seu irmão crescer no ministério. São pessoas que perseguem mesmo o ministério da gente, trata bem a gente, até não fala nem mal da gente, mas não abre a porta, não coloca você do seu lado, do lado dele, pega, puxar a cadeira e diz: senta aqui do meu lado, bora trabalhar junto. Tá faltando a visão. Há um egoísmo muito grande dentro da casa de Deus, irmãos. Há uma falsidade, uma hipocrisia muito grande. Mas Deus, irmão, Ele está no controle de tudo. Eu estou numa fila, você está em pintar. Vai chegar a minha e a sua vez, irmão. Não murmure não, fique firme. Porque quem nos alistou e nos chamou, Ele é fiel para completar a boa obra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Filipenses 1, versículo 6 fala isso. Então fique firme, porque maior é o que está conosco que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Às vezes a gente fica muitos anos, irmão, só no Salmo 40, no Salmo 40. Aí Davi vai e escreve o Salmo 70, nos dando, né, nós fazer o que ele falou, o que está escrito lá no Salmo 70. Apressa-me, ó Deus, a me livrar dos malfeitores, dos meus perseguidores, dos meus inimigos. Apressa-me, Senhor, me dá vitória sobre essas pessoas. Apressa-me, ó Senhor, a me livrar dos meus inimigos. Apressa-me, ó Senhor, a me exaltar, a me enriquecer, a me abençoar. Apressa-me, ó Senhor, a me dar vitória. É isso que nós queremos fazer, como Davi fez, né? Queremos falar como Davi falou. Às vezes nós usamos o Salmo 70, mas ainda não estamos prontos ainda para fazer. Estamos lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, esperei confiantemente no Senhor. O Senhor é o nosso pastor, irmão, e nada nos faltará. Não vai faltar peleja, não vai faltar bênção, não vai faltar porta aberta, não vai faltar milagre na nossa vida, mas também não vai faltar perreio, não vai faltar bênção também, não vai faltar enfermidade também, não vai faltar não também não, irmãos. Veja bem o contexto do Salmo 23 para você ver. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é meu pastor, e nada vai nos faltar, nada nos faltará. Amém? Aí as pessoas querem, irmão, a vitória, mas não querem pagar o preço. Querem a vitória, querem colocar os projetos no micro-ondas, né? Quer colocar a carroça diante dos bois, dar um passo maior do que a perna. Mas, irmãos, vamos fazer como Jacó fez, né? O irmão de Jacó, Esaú, ele disse: meu irmão, vem aqui para frente, bora andar mais eu. Aí Jacó disse: não, eu vou aqui atrás dos gados, eu vou aqui andando no pasto dos gados. Aleluia. Jacó não tinha pressa para ele chegar na terra da bênção, na terra do milagre. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que vai acontecer um milagre. Não solta o anjo, agarra o anjo, faça como Jacó fez lá no Vale de Jaboque, né? Ele segurou o anjo, saiu de lá aleijado, mas saiu levando a vitória e recebeu um novo nome, Israel. Eu e você somos um israelita. Eu e você somos adorador, né, de Cristo por excelência. São sacerdote real, propriedade exclusiva de Jeová, irmão. Eu e você, o apóstolo Pedro fala acerca disso lá nas cartas de Pedro. Aí eu fecho agora com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, né, de vós. Sejais sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, ungindo e blamando, e buscando, né? Ungindo e blamando como leão, e buscando alguém que possa tragar. Irmão, Satanás ele não dorme, mas que se Deus não edificar, irmãos, a nossa casa, a casa de Deus é essa aqui, é eu, é você. Se Deus não edificar esta casa, em vão edifica os que trabalham, irmãos. Edifica o inimigo da nossa alma. Então não vamos dar lugar à carne, não vamos dar lugar à inveja, à falsidade. Vamos se unir. O salmista Davi, no Salmo 133, está escrito lá: o tão bom e quão suave é, ou fosse, né, que os irmãos vivessem, né,
que os irmãos vivam, né? Que os irmãos vivessem, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, né? Que desce sobre a barba de Arão. Amém? Vamos viver nessa comunhão, nessa união, irmão. Vamos liberar perdão. Porque um dos maiores males que existe na terra, né? São duas coisas: a depressão e a falta de liberar perdão. Cria dentro de nós, na nossa alma, né? Rancor, né? A gente fica rancoroso, ressentimento, né? A gente fica ressentido, fica amargurado, oprimido. E isso é uma janela aberta para pegar uma depressão, irmão. Fecha a porta do seu coração, desça na casa do oleiro, busca em oração, jejuma, leia a palavra, faça o devocional na tua casa, faça da sua casa a extensão da igreja. O nosso ministério começa em nossa casa, não é na igreja. Começa na nossa casa, eu faço isso todo dia na minha casa, irmão. Graças a Deus por isso. Por isso que o inimigo não tentou de todo jeito me derrubar, mas não me derruba não. Porque quem está segurando nas minhas mãos é Deus. Eu não sou melhor do que você não. Eu também tenho minhas fragilidades. O apóstolo Paulo, quando ele se sentiu fraco, ele disse assim: quando eu estava fraco, aí é que eu estava forte. Quando eu achei que estava forte, aí é que eu estava fraco. Eu era menino e agia como menino. Hoje sou homem e ajo como um homem. Haja como um homem de Deus, irmão, como uma mulher de Deus. Não seja comissoso, não seja invejoso, não seja fariseu, não seja hipócrita. Entenda a chamada do seu irmão. Não bloqueia ele. Não fica subestimando a pessoa da sua irmã, do seu irmão. O mesmo Deus que está com ele, está com ela, está contigo também, irmão. Não tem inveja, não deixe que a inveja que dominou o coração de Caim, que chegou ao momento de matar o próprio irmão por causa de inveja. Não faça como os irmãos de José fez com José, que a inveja entrou dentro do coração deles e fez, né, fazer com que eles fizeram os que eles fizeram com José, irmão. Vamos se unir. A igreja unida, aí eu termino agora com essa palavra. A igreja unida, a família unida, a sociedade unida jamais será vencida. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 11 e 13 fala acerca disso. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.